Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma aula da plataforma Reconstruindo a História. Hoje nosso tema, a Revolução Inglesa. Vamos para o nosso primeiro slide. O nascimento do parlamento inglês. Filho mais novo do monarca inglês, Henrique II, o príncipe João nasceu quando seu pai já havia realizado a partilha de sua herança. Sem domínios, ficou conhecido como João Sem Terra. No entanto, o resultado da sucessão real acabou levando-o ao trono da Inglaterra após a morte de seu irmão, Ricardo Coração de Leão. Durante o reinado de João, a nobreza aproveitou para reverter a situação política vigente que, àquela altura, era favorável ao poder monárquico. Em meio a uma série de conflitos com a França e com a necessidade de recursos, o rei João estabeleceu novos tributos que recaíam sobre os nobres ingleses para tentar custear a montagem de seus exércitos. No entanto, entre 1214 e 1215, condes e barões da Inglaterra se rebelaram contra o rei, limitando-lhe os poderes políticos. Em 1215, o rei João foi obrigado a assinar um documento denominado Magna Carta, que é considerado a primeira constituição inglesa. Por ela, o rei reconhecia a liberdade de determinadas cidades, garantia e autonomia da igreja e comprometia-se a respeitar os direitos dos nobres e dos senhorios. Voltando aqui para mim, então, no caso da Inglaterra, como nós íamos conversado nas aulas anteriores, nós já tínhamos estabelecido que todas as nações europeias estavam seguindo um conceito da monarquia absolutista. João Sem Terra, de maneira alguma, ia deixar de tentar oportunizar um momento, né, em qual, devido à morte do seu irmão, o Ricardo Coração de Leão, ele assumia a sucessão do trono da Inglaterra. Queria ele mesmo, né, se tornar um absolutista. O problema são os conflitos que, nesse período de seu reinado, né, minaram a resistência financeira do reino. Com necessidade de novos recursos, ele não teve outra alternativa senão, né, cobrar mais impostos, estabelecer mais cobranças de impostos dos nobres e dos senhorios, né, da região da Inglaterra. E isso provocou certamente uma revolta entre eles, que já tinham impostos, né, uma carga tributária muito alta para cobrada deles mesmos. Então, dessa forma, se revoltaram, né, contra os mandos e desmandos de João, conhecido como João Sem Terra, tá? Vamos voltar para o slide. O documento determinava ainda que nenhum homem livre fosse preso, a não ser pelo julgamento de seus pares. Para a nobreza que impôs a Carta Magna, os pares eram os demais integrantes da aristocracia. Mas pouco a pouco, essas palavras passaram a ser interpretadas como uma garantia de julgamento para todos por um tribunal de júri. Em sua versão original, a Carta Magna estabelecia uma assembleia com 25 barões que fiscalizava as ações do monarca. Em suas edições posteriores, as atribuições dessa assembleia foram omitidas. No entanto, ao longo do século XIII, tornaram-se frequentes as convocações de grandes nobres e clérigos pelos monarcas, a fim de discutir os assuntos do reino. Nascia o parlamento inglês. A partir do reinado de Eduardo, entre 1239 e 1307, nenhuma lei poderia ser decretada sem o consentimento do parlamento. Ao final do século XIII, membros do baixo clero e representantes dos burgos passaram a ser convocados para participar das discussões. Em torno de 1330, o parlamento foi dividido em duas casas, a Câmara Alta, ou a Câmara dos Lordes, que abrigava os representantes do alto clero e da alta nobreza, e a Câmara Baixa, ou Câmara dos Comuns,
que obrigava os representantes dos condados e da cidade, que abrigava os representantes dos condados e das cidades. A partir do século XIV, o parlamento também impôs uma nova restrição ao poder monárquico. Nenhuma lei poderia ser decretada sem o seu consentimento. Com a Carta Magna, o parlamento tornou-se um eficiente meio de controlar os condados, áreas administradas pelos condes que dividiam a Inglaterra do ponto de vista territorial. Voltando aqui para o professor Vanderlei. Então, a Carta Magna, ela foi o pontapé inicial para a criação daquilo que hoje conhecemos na Inglaterra como parlamento, tá? Essas assembleias, elas foram se formando, se desenvolvendo, até que em determinado momento houve uma divisão de acordo com a camada social, né? Duas casas foram formadas. Do mesmo jeito que aqui no Brasil nós temos aí a Câmara dos Deputados Federais e o Senado, no caso do parlamento inglês era Câmara Alta e Câmara Baixa. Câmara Alta, ela era composta por lordes, o alto clero, né? E a Câmara Baixa pelas pessoas mais comuns, né? Os comerciantes, os artesãos, as pessoas do povo, né? Com melhor condição financeira de vida naquele momento, tá bom? Vamos então para o nosso próximo slide. O parlamento e o absolutismo. O fortalecimento do poder real durante os reinados de Henrique VIII e Elizabeth I manteve os compromissos assumidos com o parlamento. As relações políticas entre os parlamentares e a coroa continuaram estreitas. Quando Henrique VIII utilizou a questão de seu divórcio como justificativa para o rompimento com o Papa, contou com o apoio do parlamento. A maior parte de seus representantes aceitou a argumentação do monarca de que o Papa era chefe de um Estado estrangeiro que procurava interferir nos assuntos internos do reino inglês. Em 1534, o parlamento aprova o ato de supremacia, que declarava o monarca o chefe da igreja inglesa. Nascia assim a igreja anglicana. Sobre esse assunto nós vamos ver mais adiante. Além do parlamento, eram características do absolutismo inglês a ausência de um exército permanente e a existência de uma poderosa marinha de guerra. Para construir exércitos, o monarca dependia da contratação de tropas mercenárias. Voltando aqui para mim. Então, nesse processo, né, a comunicação entre o monarca e o parlamento, ela era muito bem sucedida, tá? Existia lá um link, né? Uma ligação entre o poder monárquico e o poder parlamentarista, em que ambos, né, trabalhavam em conjunto, né, na maioria das situações colocadas, tá? Dessa forma, tanto as necessidades que o parlamento via para serem cumpridas, né, eram, né, acompanhadas pelo rei, né, eram aceitas pelo rei como um compromisso e vice-versa, tá? Tanto que uma ação naquela época tão importante, tão de grande, né, visualização, que era a questão da igreja, né, romper com a Igreja Católica Europeia, tá? Isso foi feito de acordo com a vontade do rei e apoiado pelo parlamento, tá? E aí criou-se a igreja anglicana, tá? É um dos braços, né, da igreja protestante, né, que vai ser formada também aí, como nós já vimos anteriormente, por Lutero, com as suas ideias reformistas, tá bom? Vamos então para o nosso próximo slide, os cercamentos. A paisagem era desoladora. Carneiros ferozes devastavam os campos. As cabanas eram destruídas. Aldeias desapareciam. Igrejas viraram estábulos. Desesperados, bandos humanos arrastavam-se pelas estradas. Mendigavam, roubavam, disputavam violentamente um pedaço de pão. Só paravam quando as autoridades colocavam-nos nas superlotadas prisões. Sumiam um
pouco de vista. Essa era a situação na Inglaterra no início do século XVI, de acordo com a descrição de Thomas Morus, em uma das obras mais importantes da cultura ocidental, Utopia. Então, voltando aqui para o professor Vanderlei, é uma descrição do que era o cercamento, tá? Então, a Inglaterra, assim como toda a Europa nesse período, né? Então, estamos falando aí do século XVI, né? Nós estamos aí, os países da Europa Central, né? As grandes potências daquela época se tornaram Portugal e Espanha. Inglaterra e todos os outros países estão vivendo uma situação muito difícil, tá? População crescente, né? A alimentação não tem para todo mundo, tá? A administração pública também está muito centralizada, né, no monarca e na nobreza, e aí o restante do país fica desolado. Né? Isso provoca o quê? Provoca miséria. Miséria provoca conflito. Tá? E uma das soluções encontradas eram os cercamentos. Né? Quando você via esses grupos aí conflitantes, né, com a sociedade que tinha trabalho naquele período, aí esses caras eram presos, colocados em áreas chamadas cercamentos por um tempo para poder dar uma folga, né? Deixar de roubar todo mundo, deixar de estabelecer os conflitos, né? A violência. Essa era uma das formas encontradas naquele período para tentar conter um pouco a violência, tá bom? Vamos aí para o nosso próximo slide. A terra como mercadoria. De fato, os campos de diversas regiões eram tomadas pela criação de carneiros. No lugar dos muitos braços para o cultivo da terra, poucos pastores podiam cuidar de enormes rebanhos. Grande parte dos antigos senhorios medievais modificara sua paisagem. A extensão dos campos de cultivo havia diminuído. Também diminuíra muito o número de trabalhadores. Não havia mais terras comunais. Muitas cercas haviam se levantado. A terra transformava-se cada vez mais em uma mercadoria. As alterações socioeconômicas do final da Idade Média aceleraram com a reforma anglicana. Senhorios, igrejas, terras da igreja, senhorios, igrejas e terras da Igreja Católica Inglesa passaram ao controle da monarquia e ao patrimônio do Estado. Boa parte dessas terras foi vendida para obter recursos para a montagem de forças militares e navios que pudessem trazer riquezas de outros continentes. A criação de carneiro permitia o crescimento da produção de lã, matéria-prima necessária para a atividade têxteis que se desenvolviam rapidamente ao final do século XV, em Flandres, Países Baixos e em cidades do sul da Inglaterra. O vestuário tornava-se um ramo em expansão com o desenvolvimento da vida urbana, com as viagens marinhas e o estabelecimento de colônias em outros continentes. Os antigos campos de cultivos abertos e as terras comuns que favoreciam o trabalho coletivo cediam lugar à apropriação individual. Uma nova paisagem se delineava no campo. Cercas demarcavam os limites dos latifúndios, as grandes propriedades. Demarcavam também a área de pequenos sítios, pequenas extensões de terra que alguns camponeses haviam conseguido manter sob sua propriedade. O cercamento das terras, como tais mudanças foram denominadas, constituiu-se em um dos aspectos mais importantes do longo processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Então vamos lá. O cercamento das terras, como tais mudanças foram denominadas, constituiu-se em um dos aspectos mais importantes do longo processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Então, voltando aqui para mim, nós temos aí o estabelecimento da propriedade privada, né? A terra como valor de compra e venda, tá? Ela passou a ter um valor financeiro, não passou a ser mais, deixou de ser coletiva para ser propriedade
de um determinado indivíduo ou de um grupo de indivíduos, tá? E assim começa a transição, né, do fim da Idade Média para o início da Idade Moderna, tá? Estamos já aí num período onde vamos alcançar as grandes navegações. Então, esse processo de mudança, ele é natural, ele acompanha a Europa inteira, ok? Vamos para o nosso próximo slide. Classes sociais. Nesse processo, formam-se aí então as classes sociais dentro da nação inglesa, tá? Nós temos aí os gentry, comerciantes ricos que compravam terras para criar carneiros e produzir lã. Essa nova classe social passou a ser conhecida por gente de boa família e seus integrantes gentlemen. Membros da pequena e média nobreza também passaram a dedicar-se à criação de carneiros e, por meio de casamentos, incorporaram-se a gentry. Eram nobres pelo nome, mas burgueses em espírito. A segunda classe social, aqui denominada, era o yeomanry. Eram constituídos por pequenos e médios proprietários de terras e comerciantes mais modestos, que investiam seus recursos na terra. Tal grupo formava uma espécie de burguesia rural que direcionaria a produção para o mercado e que, juntamente com o gentry, utilizaria a força de trabalho dos proletariados. E por fim nós temos os assalariados. Outro resultado dos cercamentos foi a implementação de um tipo de mercadoria, o trabalho assalariado. Milhares de camponeses que, destituídos de suas terras, passaram a ter apenas a sua força de trabalho e sua família, sua prole. Começava a surgir o proletariado, que vendia sua força de trabalho em troca de outras mercadorias, o dinheiro, capaz de ser trocado por mais mercadorias. Por fim, nós temos aí os grupos sociais e as divisões religiosas. Nessa economia de transformação, a mineração de carvão e o comércio de lã fortaleciam os homens vinculados a atividades mercantis. Porém, tais grupos econômicos possuíam uma pequena participação política. No controle do Estado estavam o rei absolutista e a corte inglesa, composta da nobreza tradicional, dos membros da igreja anglicana e dos funcionários ligados ao rei. Os pares, a alta nobreza e o alto clero eram predominantemente anglicanos, mas havia ainda um número considerável de aristocratas ligados ao catolicismo. A gentry, basicamente composta de comerciantes e nobreza dedicados à produção de lã, era em sua maioria parte presbiteriana. Outros comerciantes do setor burguês, dos setores burgueses, bem como pequenos e médios proprietários rurais, o yeomanry, artesãos trabalhadores, assalariados e camponeses eram predominantemente puritanos e independentes. Em todos esses grupos sociais, no entanto, havia católicos e anglicanos. Voltando aqui para mim, então, forma-se uma sociedade com camadas, né, sociais entre a população, né, colocando aí na camada principal os gentry, que são gentlemen, tá? Depois os yeomanry, são aqueles que estão no meio termo, né? Não são ricos, mas também não são pobres. E tem os assalariados, que a única coisa que tem são a mão de obra para poder vender a troco de alguma coisa, tá? E aí começa então esse processo de evolução social na Inglaterra indo para a Idade Moderna, tá? Nesse caso nós temos aí o que foi comentado no slide, né? A questão religiosa. Então o rei, ele funda uma nova religião presbiteriana, anglicana, né? E sob essa religião, né, a parte que compõe ela, né, são os nobres, são aqueles que estão próximos do rei, tá? Mas ainda existe a população, né, que era predominantemente cristã, católica, não deixa de ser, e aí vai se formando também os puritanos, que tem um conceito, né,
de abnegação e assim por diante. Então vai formando aí, tá? Uma salada mista, um caldeirão que pode surtir algumas consequências aí no futuro, tá? Vamos aí para o nosso próximo slide. A Revolução Puritana. As tensões econômicas, sociais e religiosas contribuíram para estimular rebeliões e revoluções contra os monarcas Jaime I e seu filho Carlos I, da dinastia Stuart. Tanto Jaime I como Carlos I procuraram reverter o espaço político conquistado pelo parlamento e implementaram um programa centralizador. Defendiam que os reis governavam em nome de Deus e, por isso, tentaram desconsiderar os interesses dos parlamentares. O reinado de Jaime I foi marcado por disputas ásperas com o parlamento e pelo descontentamento de diversos grupos sociais, devido à imposição de taxas alfandegárias, à distribuição de privilégios e aos gastos luxuosos da corte real. Já no reinado de seu filho, Carlos I, caracterizou-se por uma tentativa frustrada de estender o anglicanismo para a Escócia e por mais conflitos com o parlamento, culminando na sua dissolução, por ordem do rei em 1629. Além disso, utilizou-se todos os meios possíveis para perseguir seus opositores. Voltando aqui para mim, então, nós temos aí um monarca déspota, né? Então nós temos Jaime aí que não acredita de forma nenhuma na autoridade do parlamento, e tanto ele quanto seu filho colocam a posição já que vem lá, né, de Luís XIV na França, que o poder do rei, do monarca, é concedido por um Deus todo-poderoso, portanto não pode ser contestado, né? E aí, mas aí o cara coloca a situação, mas ele não deixa de ser extremamente humano e materialista, né? Porque consome, gasta, esbanja, tá? Então, Jaime I não conseguiu ir até o final do seu reinado. Já seu filho Carlos I, né, com todos esses conflitos estipulados, vamos ver o que acontece com ele? Né? Vamos lá, então vamos para o próximo slide. Em 1640, dirigentes da Escócia calvinista que recusavam o anglicanismo rebelaram-se contra o domínio inglês. Para enfrentar a rebelião e montar um exército, o rei inglês precisava aumentar os impostos. Sem outra alternativa, o monarca convocou o parlamento. Após 11 anos sem se reunir, o parlamento impôs condições para aceitar o pedido real. Exigiu que lhe fossem concedidos certos direitos, ser consultado sobre questões tributárias, sobre as questões religiosas e sobre questões que envolvem o julgamento pelo júri. Carlos I considerou tais exigências um ataque à sua autoridade e ordenou que o parlamento continuasse fechado. O exército escocês derrotou com facilidade as improvisadas tropas que o monarca inglês conseguiu formar. Um acordo provisório obrigava a coroa inglesa a arcar com as despesas do exército escocês. Diante da crise, Carlos I convocou novamente o parlamento. Mas a partir de então, o controle político da Inglaterra escaparia das mãos do rei. O parlamento revogava tributos estabelecidos pelo rei sem a sua aprovação e tornava automaticamente sua convocação independente do monarca. A situação política agravou-se ainda mais com uma nova rebelião, desta vez na Irlanda Católica, em 1641. Impunha-se mais uma vez a necessidade de se montar um exército, porém, temendo que esse exército, comandado pelo rei, se voltasse contra as conquistas do parlamento, seus membros decidiram por controlar as tropas militares. Os conflitos políticos entre a coroa e o parlamento desembocaram em 1642 com a Revolução Puritana. Continuando no próximo slide. A Guerra Civil apresentou, de um lado, o rei, seus nobres e fiéis e hierarquia da Igreja Anglicana, denominado realistas ou cavaleiros, e uma referência aos cavaleiros espanhóis, ferrenhos adversários
dos protestantes nas lutas religiosas do século XVI e século XVII. Do outro lado, os cabeças redondas, porque os primeiros voluntários do exército parlamentar foram artesãos, aprendizes de Londres que usavam os cabelos bem curtos, deixando à vista uma redonda da cabeça. Do ponto de vista religioso, anglicanos e católicos mantiveram-se ao lado do rei Carlos I, enquanto os puritanos compuseram as forças políticas e militares do parlamento. No interior das forças do parlamento formava-se um novo tipo de exército, o New Model Army. Seus integrantes eram revolucionários, basicamente recrutados entre os pequenos e médios proprietários rurais que lutavam motivados por convicções políticas e religiosas. O New Model Army era financiado por comerciantes e comandado por Oliver Cromwell, líder puritano. Esse exército derrotou as tropas leais ao rei em 1645. A derrota dos realistas acentuou as disputas entre os puritanos. Presbiterianos controlavam. A derrota dos realistas acentuou as disputas entre os puritanos. Presbiterianos controlavam a maior parte do parlamento. Puritanos independentes comandavam o exército. Os presbiterianos, temendo a radicalização da revolução, procuravam negociar com o rei. Os independentes aproximavam-se cada vez mais dos setores mais radicais. Uma nova divisão político-social formava-se na Inglaterra entre 1646 e 1647. Capturado pelo exército, Carlos I foi executado publicamente por ordem do parlamento em janeiro de 1649, por ter quebrado o contrato político com a sociedade inglesa. A Câmara dos Lordes foi abolida e a Inglaterra tornou-se uma república, ou seja, uma forma de governo diversa da monarquia hereditária, vigente até então na Inglaterra. O poder ficou nas mãos de um exército revolucionário e de um parlamento puritano, do qual os monarcas foram destituídos. Voltando aqui para mim, então, ficou claro aí que Carlos I não ia ter muita facilidade no processo que ele queria estabelecer, tá? Com as várias revoluções, os vários interesses colocados em prática, no final sobrou para o rei. Assim que ele foi capturado, foi executado, sua cabeça foi cortada, né? Vamos para o nosso próximo slide. República instaurada por Cromwell. Cromwell é um republicano que defendia a tolerância religiosa. Tornou-se a ponte entre o parlamento e o exército, o protetor da Inglaterra. Assumiu o controle total do exército e, após perseguir os soldados radicais que desejavam redistribuir a propriedade e dar direito de voto a todos os homens. Mas em 1653 dissolveu o parlamento da maioria presbiteriana, instaurando uma ditadura na Inglaterra, ou seja, um governo autoritário, cujo poder estava concentrado na figura do dirigente e do seu grupo de auxiliares. O novo parlamento, expurgado de opositores, concedeu-lhe o título de Lorde Protetor da Inglaterra. Alguns partidários ofereceram-lhe a coroa de rei, por ele recusada. No entanto, o descontentamento da população pobre, dos artesãos e dos jornaleiros que formavam as tropas e exércitos criou um forte clima de instabilidade política. Esses grupos descontentes eram liderados por homens como John Leyburn e Nivellador, que reivindicavam a redistribuição da propriedade, o direito do voto para a população masculina e a abolição das elites intelectuais e religiosas, que apoiavam os interesses dos grupos dominantes. Em contrapartida, enquanto duraram os recursos obtidos pelo confisco dos bens da coroa e dos realistas, o Estado e o Exército puderam ser custeados sem que fosse preciso recorrer ao parlamento. Quando tais recursos acabaram, o elevado custo de manutenção do poder provocou reações dos parlamentares, ainda que em sua maioria ligado aos grandes proprietários de terra. Em 1658,
No entanto, a República consolidou as conquistas de uma revolução burguesa. Os privilégios feudais foram abolidos, houve uma intensa circulação de joias, peças de ouro e bens do valor para custear os exércitos que se enfrentaram durante a Guerra Civil, ampliando o capital em circulação e estimulando o comércio e a produção artesanal. Voltando aqui para mim, então, dessa forma é que vai a sociedade inglesa, né, se transformando de acordo com as revoluções que vão acontecendo. Cromwell, né, foi o líder, né, da principal revolução, era um líder militar, né, de grande abrangência, ele tinha esse poder, né, de controlar essa massa militar, e isso lhe favoreceu a possibilidade de tomar o poder de forma autoritária, como um ditador. Tá? A única coisa que ele recusou foi a coroa real. Né? Naquele período existia uma grande tradição, né? O rei é rei por hereditariedade, não pela tomada de poder, né? Então, realmente ele não colocou, porque também acredito que isso geraria muito mais problemas do que já estava acontecendo, tá? Por fim, né, acontece aí a contrapartida, o dinheiro que tinha se estabelecido para manter o exército parlamentarista controlado pelo parlamento, ele acabou, né? Mas os conceitos de uma república foram consolidados, tá? E essa movimentação de joias e ouro aí também promoveu uma certa evolução no comércio, ok? Vamos para o próximo slide. A restauração da monarquia. Em 1660, após a morte de Cromwell, os grupos dominantes ingleses nutriam medo da radicalidade dos movimentos populares. Assegurados os interesses econômicos da pequena nobreza e dos comerciantes, o parlamento preferiu a volta à monarquia e convidou o filho exilado de Carlos I a ocupar o trono. Carlos II, por receio do parlamentarismo e de morte semelhante à de seu pai, não restaurou o absolutismo, embora tentasse minimizar a atuação dos parlamentares. Apesar de se autodenominar rei pela graça de Deus, era rei pela vontade do parlamento. A igreja anglicana, reestabelecida, não possuía mais as condições de igreja única na Inglaterra. Seus integrantes mantinham privilégios, mas os demais cultos religiosos eram tolerados. Ao mesmo tempo, o ódio a Cromwell era imensamente estimulado. Seu corpo foi retirado da sepultura da Catedral de Westminster e enforcado no local de execução dos criminosos. Sua cabeça foi colocada em um poste e exibida à entrada do parlamento. O sucessor segundo, admirador do modelo absolutista francês, apoiou-se em católicos e partidários do absolutismo em sua corte. A ideia era submeter o parlamento e os governos locais. Seu catolicismo o levou ao isolamento. A igreja anglicana não o apoiava. As forças políticas semelhantes que haviam se voltado contra seu pai Carlos I acabaram por destroná-lo. Voltando aqui, então, o jogo de interesses na Inglaterra, ele é constante, né? É um Game of Thrones, nunca para, sempre tem uma ação nova. Todo mundo querendo o poder a todo momento. É o parlamento querendo mandar mais que o poder monárquico e o monarca querendo mandar mais que o parlamento. E esse jogo de interesses vai provocando conflitos, revoltas, né? E muitas mortes, né? É sempre banhado a sangue, tá bom? Vamos aí para o próximo slide. A Revolução Gloriosa. Veja que nós estamos falando sempre de revoluções. Setores, apesar que essa revolução foi até uma revolução boa. Vamos ver por quê? Os setores da elite inglesa temiam uma nova guerra civil puritana que desestabilizasse as estruturas econômicas da sociedade. Isso nos ajuda a compreender a elaboração de um projeto de manutenção da monarquia, mas sem absolutismo. Em 1688, anglicanos e adversários do absolutismo conspiraram contra o monarca Jaime II. O objetivo era convidar Guilherme de Orange, genro do rei, a invadir a Inglaterra e destronar o sogro, Jaime II.
perdeu o apoio dos militares, dos nobres, nos condados e no clero anglicano. Isolado, abandonou a Inglaterra. Guilherme foi declarado rei pelo parlamento e os diversos grupos políticos ingleses iniciaram uma nova fase política que visava garantir a estabilidade de suas instituições e a pacificação entre os grupos dirigentes. Afinal, era só revolução em cima de revolução. Esse movimento das elites inglesas sem derramamento de sangue, e por isso chamado Revolução Gloriosa, estabeleceu uma nova realidade política e religiosa na Europa. O parlamento consolidou seus direitos através da Carta de Direitos, Bill of Rights, de 1689. Os protestantes tiveram garantida tolerância religiosa. O conceito de liberdade individual norteava essas decisões. Com a criação de uma monarquia parlamentar marcada pela liberdade religiosa, as tensões políticas e sociais do século XVII foram atenuadas. A partir de então, a Inglaterra seria governada pelos reis e pelo parlamento. A Inglaterra estabelecia um novo jogo político que se afastava do absolutismo. Voltando aqui para mim, é assim que se estabelece o governo inglês, né? Se estabelece e se estabiliza até hoje, não é? Foi realmente uma atacada de mestre nessa situação onde foi expurgado aquelas ideias absolutistas, mantido a monarquia, mas uma monarquia parlamentar, né? O rei não faz o que ele quer, e sim um grupo, né, de indivíduos que representam a sociedade é que vai decidir o que fazer nas determinadas situações que as exigem decisões, né, críticas, conflituosas, tá? Mas nunca decididas por uma única só pessoa, tá bom? Vamos aí para o próximo slide. Vamos falar agora de Hobbes. Hobbes, toda essa efervescência política na Inglaterra alimentaria a obra de um importante pensador político, Thomas Hobbes. Hobbes se empenhava em tomar o partido de Carlos I no conflito com o parlamento. Em 1640, em plena Guerra Civil, fugiu para a França. Ali ensinou matemática para Carlos II, filho do rei decapitado Carlos I. Em 1651, o filósofo Hobbes publicou a sua obra Leviatã, apresentando sua visão de Estado. O ser humano, em suas origens, vivia uma guerra de todos contra todos. Para ele, o homem é o lobo do homem. Não havia propriedade, justiça ou injustiça, somente guerra. Para livrar-se desses males, os seres humanos se organizaram em comunidades, cada qual submetido a uma autoridade que poria fim à guerra universal. O escolhido tal governo, o poder político do cidadão cessaria. Não poderia haver rebeliões, pois elas apenas reconduziriam homens e mulheres ao caos. Nesse sentido, rebelar-se contra Carlos I seria prejudicial à Inglaterra. Só um poder soberano ilimitado, com direitos de censurar opiniões, poderia sobreviver. Mesmo o pior soberano seria melhor que o caos da guerra de todos contra todos. Os súditos não teriam direitos contra o soberano, a menos que ele não garantisse a sobrevivência das pessoas. Um homem só não teria dever algum para com o soberano se esse não tivesse força para protegê-los. Então, voltando aqui para mim, Hobbes diz o seguinte, cara, todo ser humano nasceu mal. Eles vão lutar contra si, vão se matar, vão se deteriorar, vão se arrebentar, tá? Não existe esse negócio de eu sou bonzinho, não, todo mundo é mal, né? E só a mão de ferro de um soberano absolutista com poderes ilimitados poderia acalmar esse ímpeto destrutivo do homem contra o próprio homem. Essa era a teoria de Hobbes, né? Então, aí cada um pensa da sua forma, mas acredito que ele está, eu particularmente acredito que ele está redondamente errado, ok? Vamos para o nosso último slide, falando sobre Locke. John Locke, o pensador político John Locke, também viveu a época das revoluções inglesas. Locke escreveu a maioria de suas obras no contexto da discussão política em torno da criação da monarquia parlamentar inglesa. O ponto de partida de suas reflexões acerca da vida em sociedade era definido pela ideia do consentimento
qualquer poder exercido sobre as pessoas só é legítimo se tiver o seu consentimento. Assim, a existência do poder político tem origem em um acordo, o contrato, entre pessoas livres que decidem unir-se para constituir a sociedade civil. Para ele, o governo teria de zelar pelo bem público, defender a propriedade, caso contrário, as pessoas teriam o direito de rebelião. Se o governo tentasse ser absoluto e violasse os direitos naturais dos indivíduos, nesse caso, poderia ser legítimo a derrubá-lo. A comunidade teria o direito de pegar em armas contra o soberano para proteger a propriedade privada, mas que beleza! Eu agora passei a ser fã incondicional de John Locke. Tá? A ideia dele é o seguinte: a democracia existe para ser distribuída para toda a população. Né? A propriedade privada é o maior exemplo de liberdade. Você trabalha e com o seu suor você compra a sua propriedade privada e dela ninguém tem direito de retirar de você. O Estado realmente é um acordo. Você faz, o nosso Estado moderno é assim. É por isso que você vai eleger um político. Quando você elege um político, você está estabelecendo para ele que ele tem um contrato de ser fiel, né, a garantir o bem do cidadão em todos os seus sentidos. E o patrimônio público, que vem do dinheiro do cidadão através dos seus impostos. Então, John Locke tem essa ideia. E mais ainda, se for constatado que um governo não está sendo benevolente para a sua população, ele merece ser derrubado, ele merece ser despropriado de seu poder, né, com armas em punho da população. Né? População armada jamais será manipulada. Essa que é a ideia de John Locke. Né? Nesse conceito, finalizamos aqui a nossa aula da Revolução Inglesa. Tá? Vocês viram que existe um processo muito grande, né, de troca de poder, cada um puxando para um lado, até que chega um momento que é necessário fazer uma estabilização social e política, porque senão a Inglaterra ia se tornar uma ilhota e suscetível a invasões e dominação, né, estrangeira. Nesse conceito, estabelece, por fim, uma monarquia parlamentarista. Né? A figura do rei é figurativa, e isso é assim até hoje. Tá bom? Depois temos Hobbes, que diz que todo mundo nasce mal, né? Um mata o outro na primeira possibilidade e toma seus bens, e que para isso precisa da mão forte de um monarca absolutista para manter a ordem dentro da sociedade. E aí, por fim, John Locke, dizendo que a melhor coisa que existe é a democracia. Lógico que ele não fala essa palavra, mas ele estabelece esse processo. Tá? E que se o governo escolhido pela população não está trabalhando de acordo com o que foi contratado, esse governo merece ser derrubado. Nem que para isso seja necessário pegar em armas para poder estabelecer uma revolução e aí sim colocar no seu devido lugar um governo que traga o bem para a sociedade em que ele foi colocado para desenvolver esse poder. Ok? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.